Olá, que Deus abençoe muito a sua vida, no nome de Jesus, amém? 4 tipos de terra o Senhor, Ele trouxe ali como exemplo, né? Que representam tipos de pessoas ao receber a palavra, a semente de Deus no seu coração. Então, em Marcos 4, a Bíblia fala sobre a parábola do semeador, né? Então, a missão do semeador, ou a responsabilidade dele, é lançar a semente. Agora, a responsabilidade de produzir é da terra. Então, é a terra que tem esse compromisso, né? De receber aquela semente que o semeador lançou e enraizar e passar a produzir muitos frutos. Porém, nem todas as terras produzem. Uma delas, o primeiro exemplo que a Bíblia traz é sobre aquela semente que caiu à beira do caminho, né, ou junto ao caminho, que representa aquela semente que a terra não conseguiu, que não absorveu, que não recebeu, né? Então ela ficou exposta, sendo assim as aves vieram e roubaram. Deus dá a oportunidade para todos ali poderem mudar de vida, serem abençoados. Mas algumas pessoas desprezam o entendimento, a palavra que Deus tem dado. E o resultado disso é que o diabo vem e rouba da pessoa aquilo que, pela palavra de Deus, ela receberia e seria abençoada. Um exemplo disso é o próprio Judas. Ele foi escolhido como discípulo do Senhor. Só que, diferente dos demais, ele não recebeu no seu coração a palavra. Porque quando a pessoa ela dá crédito à palavra de Deus, à semente da vida, aquela palavra tem o poder de transformar a vida dela, né? De transformar o coração dela. Mas os outros discípulos, apesar das suas fraquezas, apesar das suas imperfeições, eles foram recebendo ao ponto de realmente se converterem ao Senhor. Mesmo o próprio Pedro, né? Até um determinado tempo caminhando com Jesus, não ser ainda convertido, que Jesus alertou a ele: tu, quando te converteres, anuncia aos teus irmãos. Então, apesar de andar ainda um tempo não convertido de fato ao Senhor, chegou um momento que ele realmente se converteu, né? Que ele se tornou um apóstolo da igreja e viveu aquilo que a palavra de Deus falou acerca dele, né? Deixou a palavra também transformar a vida dele. Porém, o Judas teve um fim diferente, porque o coração dele não foi receptivo, de fato, não recebeu e permitiu aqueles ensinamentos do Senhor entrarem e fazer a obra no coração e na vida dele. Satanás conseguiu roubar. Era para ele ser um dos 12 apóstolos, né? Para ter uma história diferente, mas não foi por causa do coração que não estava realmente aberto para a verdade. E um outro tipo de terra que a Bíblia fala é aquela terra onde a semente foi lançada, mas havia pedras. Então, essa semente, ela até, vamos dizer assim, ela produziu, mas não teve raiz. E o que o Senhor me mostra aqui? Que é disposição sem profundidade. Então, muitas vezes é aquela pessoa que até a princípio recebe com alegria a palavra, como a própria Escritura diz, né? Recebe com alegria, né? Fica feliz com aquilo que Deus falou ao seu coração. Porém, ela não deixa enraizar, né? Não deixa ter profundidade aquela palavra no coração dela. Aí vem a tribulação, vem a prova, vem os momentos difíceis e eles vêm por causa da palavra, né? Tanto é que quando Herodes se levantou ali para querer matar as crianças, né, abaixo de 2 anos, o foco dele era as crianças. Então, a quem Herodes estava perseguindo? A criança, né, o futuro rei de Israel, né, que seria ali Jesus, né, que claro que não veio na perspectiva de Herodes, né, porque o reino do Senhor não é aqui, mas na cabeça, na mente dele, era alguém que queria tomar o trono dele, né, mas estava atrás de Jesus. Então não era Maria e José, mas de quem a Maria carregava ali, que era a palavra de Deus, né? Então a perseguição ela vem por causa da palavra de Deus no seu coração, porque a palavra de Deus em você tem o poder para lhe salvar, para produzir na sua vida um milagre. Então ele quer que isso seja tirado de você, né?
que isso seja destruído na sua vida. Então, na perseguição, se não tem raiz, se não tem profundidade, não vai se manter, não vai permanecer. E é o que acontece com o solo que está cheio de pedras. Pode até ali a semente ser lançada e crescer até um certo ponto, mas não vai muito longe, como João 6,66. Os discípulos de Jesus, discípulos, a Bíblia diz ali que eram pessoas que estavam ali seguindo ao Senhor, aprendendo com o Senhor. Muitos deles, porque o sermão veio mais duro, retrocederam, voltaram atrás. Então, eles foram até uma parte do caminho, mas não seguiram em frente, porque o sermão veio mais duro. Então, eram pessoas que receberam a princípio a palavra, se alegraram com ela, mas não foi até o fim, não tinha raiz. Porque na hora que foi mais duro o sermão, eles não suportaram, não aguentaram, né? Então é a tribulação, ou é um sermão mais duro, uma palavra mais dura, quando, né, o entendimento, a revelação, né, vai aumentando, a responsabilidade, enfim, vai aumentando, a pessoa muitas vezes ela acaba retrocedendo, né? Porque não tem raiz, né? Teve a disposição, mas não teve profundidade. Então, mais do que disposição, nós precisamos nos enraizar, né? Ter profundidade na nossa vida com Deus, deixar a palavra entrar, né, em nós, realmente, no mais profundo do nosso coração, e nós estamos firmados nela de todo o nosso coração também. E depois vem a terra que a semente caiu entre espinhos, né? Os espinhos representam os cuidados da vida, né? A fascinação das coisas do mundo, é o que Jesus ele explica, é o que Jesus ensina, né? Então é aquela pessoa que se ocupa com muitas coisas, como a gente sempre diz, prioriza outras coisas e deixa Jesus de lado. Essa semente ela entra, né? Mas ela não consegue frutificar, ela se torna infrutífera. Por quê? Porque há algo sufocando, há algo impedindo essa semente de desenvolver como ela deveria desenvolver e dar frutos. E o propósito da semente na terra qual é? Produzir. Então, se ela não pode cumprir isso, então aquela semente ali é como se estivesse, não que ela fosse inútil, mas a capacidade dela está sendo inibida, impedida, não pela própria semente, mas pela terra que está cheia de espinhos, né? Então é o coração da pessoa que se ocupa com as coisas dessa vida, deste mundo, e não prioriza, não dá o valor devido à semente que é a palavra de Deus, e acaba que por isso não vive os milagres, não produz, não vive as obras de Deus, a vontade de Deus. Aquela semente não consegue gerar o que precisa no coração, no caráter, na vida daquela pessoa, né? Então isso é algo muito sério. Então, muitas vezes não é que a pessoa não está recebendo, recebe, mas como que ela está recebendo essa semente, né? O que tem no coração dela, o que está impedindo a semente de produzir. Aí por último fala da boa terra, que é aquela que recebe, é aquela que cria raiz e é aquela que produz com abundância. Cada um segundo a sua medida de fé, uns 30, outros 60, outros 100, mas produz, né? Então esse tipo de terra nós temos que ser. Se você não tem sido, você pode buscar em Deus ser, porque Deus transforma corações. É o que a Bíblia diz, que Ele transforma o coração de pedra em um coração de carne, um coração sensível, um coração maleável, que é tratável, que pode ser trabalhado por Ele. Então nós temos que examinar que tipo de terra eu tenho sido. Se eu não tenho sido a boa terra, então eu tenho que clamar a Deus. Deus, faz de mim essa boa terra. Tenho que me libertar dos cuidados da vida, eu tenho que deixar a palavra enraizar, tenho que realmente receber quando ela vem ao meu coração e não desprezá-la, né? E assim, permitindo a palavra entrar, ela vai fazer a obra dela, porque a palavra que sai da boca de Deus não volta para Ele vazia. Ela tem toda a capacidade de mudar a sua história, a sua vida, de produzir em você um milagre, mas tem que deixar ela entrar, tem que deixar ela enraizar, tem que deixar ela frutificar, e ela frutificará com abundância. Amém? Peça para Deus, para Ele fazer do seu coração a boa terra. Que Deus abençoe, que essa palavra fale cada vez mais com você. Um forte abraço da pastora Verônica, né? Não se esquecendo, nossa igreja aqui, Reverendo Américo Vespúcio Cabral,
246, no Centrão de Viamão, nossa sede regional. E você está convidado, quartas-feiras, pela família. Estamos aqui para abençoar o seu lar. É a família, aliás, a igreja de joelhos, família de pé, tá bom? Um forte abraço, que Deus te abençoe. Fico com esse recado de Deus.